Olá a todos, Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Espero que estejam bem neste dia. Gostaria de falar aqui sobre João, capítulo 1. Estava aqui assistindo uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, inclusive uma pregação muito boa, muito profunda, na qual se nota uma sinceridade, uma paz. Eu gostaria de falar aqui sobre este primeiro capítulo de João. E, para começar, eu gostaria de fazer a leitura aqui dos versículos 1 ao 17. Então vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que, por meio dele, todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era a luz, não, ele veio como para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu. Ele veio para sua terra natal, mas seu povo não o recebeu. No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não por causa de linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos sua presença, a presença do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. João testemunhou a respeito dele ao exclamar: Este é o homem de quem falei, ao dizer: Aquele que vem depois de mim tem de tomar posição à minha frente, porque existiu antes de mim. Todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, o Messias. Quando observamos esse capítulo aqui, fica mais clara, mais evidente o quão maravilhosa é a graça de Deus. Que ela de fato é um favor imerecido. E creio que isso fica implícito no texto. Pois mesmo sendo Deus, se fez humano, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mesmo tendo feito tanto o povo como todas as coisas. Aquele que criou a tudo que vemos e o que não vemos. E quando observamos aqui especificamente nos versículos 12 e 13, aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram, aqueles que confiaram no nome dele, ele deu a possibilidade, ele concedeu, na verdade, a estes o título de filhos de Deus. E o mais lindo disso tudo, porque isso não foi por causa de linhagem humana, de genética, de qualquer impulso físico. Quando interpretamos isso aqui ao lado das cartas de Paulo, ele não fez isso por uma marca de circuncisão que o indivíduo tinha, né? Ele não fez isso
porque aquele indivíduo era filho de Abraão, porque era levita, ou porque era da tribo de Judá, ou da tribo de Ruben, ou de qualquer outra tribo. Não fez porque esse indivíduo dava as suas ofertas corretamente, não fez porque esse indivíduo cumpria a lei, mas o versículo nos dá a resposta como ele fez, por que ele fez. Não por causa de linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. E essa resposta é muito linda. Aqueles que o receberam, aqueles que confiaram no nome dele, foram feitos filhos de Deus. E foram feitos filhos de Deus por causa de Deus. Por causa de Deus. E nós não merecemos nada disso. Somos miseráveis pecadores que repetidamente desonramos o nome de Deus. Que mesmo tendo recebido tamanho presente, pecamos, pecamos, pecamos. Nisso fica cada vez mais evidente a nossa óbvia, ou talvez não tão óbvia assim para alguns, incapacidade de pagarmos pelos próprios pecados. É impossível, totalmente impossível, um homem justificar a si mesmo. O único que pode justificar é Cristo. Mas ele não tem de se justificar porque ele não tem pecado. E ele nunca errou. Mas nós erramos. E ele tem tamanho amor, que mesmo que ele nunca tenha errado, ele pagou o preço por aqueles que erraram. E conforme a pregação do Hernandes Dias Lopes, até onde eu vi, talvez reiterando o que ele já disse, e talvez complementando um pouco, o amor resume o Evangelho. O amor resume o Evangelho. O amor inclui tudo o que precisamos ter no Evangelho. O amor tudo crê, tudo tolera, tudo suporta, tudo espera. Isso nos mostra que o amor contém a fé e contém a esperança. Mas como foi muito bem colocado pelo reverendo, quando adentrarmos o céu, não haverá de se ter esperança nem fé, porque a fé já vai ter sido concretizada. Aquilo que se esperava já vai ter sido concretizado. Aí o que nos resta, e essa palavra resta dá uma ideia de resto, que não é boa, mas o que nos... Eu não consigo nem colocar a melhor palavra aqui. O que teremos será o eterno amor. Porque hoje vivemos o amor, cercados por um mundo de injustiça, por um mundo de pecado, por um mundo de mal, em que dia após dia somos afligidos por este mal. Mas, pela graça de Deus, poderemos usufruir eternamente do pleno regozijo de estar na presença do Senhor. E não há bem, não há relacionamento, não há plano, não há sonho neste mundo que se equipare a isto. Não troquemos aquilo maravilhoso que há de vir pelos passageiros tesouros desse mundo, que são ilusórios. Valorizemos o sacrifício de Cristo com todas as nossas forças, com todas as nossas palavras, em todas as nossas ações. Vivamos o amor de Cristo, descrito em 1 Coríntios 13, descrito por João em suas cartas. Aquele amor que é obediente, que é pacífico, que é bondoso, não é rude nem egoísta,
não mantém registro dos erros, isso nos mostra exatamente como age Deus. Por que eu não posso guardar um erro de um irmão? Por que eu não posso ficar apontando o erro do passado dele? Por que eu tenho de perdoar? Pois é assim que Deus age. E ai de nós, se Deus relembrasse, nos relembrasse dia após dia de nossos erros. Mas não. Deus é poderoso o suficiente para se esquecer e apagar o registro dos nossos pecados. E é isso que Ele faz. Apenas temos de confessar esses pecados, abandonar as más práticas, perdoar uns aos outros, enfim, temos de demonstrar gratidão pelo que Ele tem conosco. E também, agora já passando a um outro tema, claro, se eu fosse abordar todo o primeiro capítulo de João, eu poderia falar outras coisas também. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção durante a minha leitura é o que está aqui em João 1, 43 a 47. Pessoal, algo que eu não falei que é muito importante. Eu uso uma tradução chamada Bíblia Judaica Completa. Particularmente não é a que eu recomendo. Porém, é a que eu estou aqui. Ela usa nomes transliterados do hebraico. E para que ninguém fique sem entender, o que eu acho que não seria produtivo, não geraria fruto, eu prefiro traduzir aqui naquilo que eu conheço. Mas eu peço que não somente este trecho que eu quero ler, como também o que eu já li, que cada um abra na sua Bíblia e compare, inclusive reflita, medite. Eu sou muito a favor dessa ideia do estudo ativo. Não gosto muito do estudo ativo do estudo passivo tão somente, perdão. Creio que devemos ser estudantes passivos, porque tem pessoas muito mais sábias do que nós e temos de sempre aprender, mas também temos de ser estudantes ativos, que coordenamos os próprios estudos, confrontamos as ideias, até porque aquilo que eu falo aqui pode ser falho, pode cometer erros, mas estamos na graça de Cristo para podermos edificar uns aos outros, corrigir uns aos outros, para que possamos todos crescer em comunhão. Eu gostaria de ler aqui João 1, a partir do versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Beit-Zaida. Por favor, verifiquem na Bíblia de vocês qual é a transliteração de memória. Não, creio que eu não conheço aqui, ou não me recordo. Creio que eu não conheço, na verdade. Não conheço. Mas aqui Filipe era de Beit-Zaida, a cidade onde André e Kefa moravam. Kefa aqui, é Pedro, a cidade onde André e Pedro moravam. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse-lhe Filipe. Jesus viu Natanael vindo em sua direção e fez um comentário a respeito dele. Aí está um verdadeiro filho de Israel. Não há falsidade nele. Num primeiro momento, podemos, numa análise mais superficial, achar que Natanael foi desrespeitoso, que ele foi imprudente, que ele se equivocou. Mas essa expectativa é quebrada quando Jesus responde. Por quê? Porque esse termo é um pouco errado. Nos dias de hoje, as pessoas vivem muito de bajulações, de palavras, quando na verdade elas não creem naquilo que elas dizem. Dizem aquilo que não acreditam. Vivem de afagos, vivem de palavras, falando aquilo que não acreditam. Seja em elogios, seja em doutrinas, seja em ensinos, seja para obter algum favor. Tá? Mas eu digo que é errado porque isso não é particular dos dias de hoje. Não é à toa que Jesus disse isso. Mas o que eu vejo é que Jesus valorizou a sinceridade em Natanael. Vamos olhar sobre essa perspectiva?
Hoje em dia as palavras duras foram muito criminalizadas. Claro, há aqueles que usam de palavras duras com desprezo, com arrogância, com ódio e coisas péssimas. Mas falar a verdade, falar aquilo que de fato se acredita, não colocando máscaras, é algo que Deus valoriza. Claro, há aquelas coisas que são más. Mesmo que você se acredite, mesmo que você acredite nessas coisas, você deve abandonar essa crença. Mas hoje em dia vivemos dentro de tantas máscaras que no que eu vejo, no que eu observo, é aquela expressão do menos pior, mas é de mais valor a pessoa que tem uma má visão, mas expressa ela com sinceridade, do que aquela que tem má visão, que além de ter essa má visão, camufla essa má visão com todo tipo de falta de sinceridade, de mentira, de engano, de todo tipo de coisa ruim. Então, sejamos sinceros naquilo que pensamos. Não tenhamos medo. Pensemos coisas boas, para que a gente possa expressar com sinceridade coisas boas. Não, não tenhamos nossa vida coberta por máscaras. Não tenhamos vergonha daquilo que acreditamos. Até porque quando a gente admite uma coisa que não é tão boa, nós temos a chance de que alguém nos corrija. Mas se eu acredito em uma coisa ruim, se eu penso uma coisa ruim, eu sempre falo como se eu pensasse uma coisa boa, onde está a chance de alguém me corrigir? Natanael aqui foi sincero. Era o que ele de fato pensava. Ele expressou aquilo. Ele não pensou, não, pode ser o Messias, então eu vou bajulá-lo, vou mentir a ele. Não, Nazaré é uma cidade maravilhosa. Não, ele foi lá e falou aquilo que de fato ele pensava. Pode vir uma dúvida, mas que já vem de um pensamento. Pode vir algo de lá? E respondeu Filipe, venha e veja. E Natanael foi. Aí está outro ponto. Por mais que ele pudesse ter aquilo que, quando analisamos, pode parecer algo ruim, ou até um preconceito, ele expôs aquilo que ele, de fato, ainda que fosse uma visão talvez imatura, não sei, ele foi sincero em expor aquilo e ele foi ver. Ele não ficou naquela ideia. Não, é horrível, que vem de Nazaré, eu não quero saber, eu vou ficar aqui. Não, ele foi. Vocês veem a ação dele. Deus vê a sinceridade no coração do indivíduo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque quando a pessoa é sincera, ela tem a chance, como eu já falei, de ser corrigida. De perceber que o que ela crê com sinceridade está errado. Porque mesmo que a pessoa crê em algo errado com sinceridade, essa coisa não deixa de ser errada. Mas Natanael assumiu isso que ele cria, que ele acreditava, ou aquilo que ele demonstrava ter como um pressuposto, né? Mas ele foi lá, tendo admitido isso, ele foi lá e percebeu que existia coisas boas-vindas de Nazaré. Se não me engano, Natanael foi o primeiro em toda o conjunto dos apóstolos, ao menos. Talvez João Batista foi antes, mas dentre os apóstolos, ao menos, creio que Natanael foi o primeiro que assumiu Jesus como mestre, como filho de Deus, como rei de Israel. Talvez isso aqui, na verdade, necessita confirmação. Talvez não seja. Porém, no que eu estou me recordando, ele foi o primeiro dentre os apóstolos a reconhecer diretamente ele como filho de Deus, como mestre, como rei de Israel. Tudo isso junto, inclusive.
A sinceridade vale a pena, pessoal. A sinceridade vale a pena. Inclusive, temos de ser sinceros, de reconhecer aquilo que temos como verdade, a fé, o Evangelho, a palavra de Deus. Não sejamos pessoas falsas, pessoas que só assumem a Bíblia dentro da igreja quando está ao lado de outros cristãos. Isso é o mais fácil. Isso é o mais fácil. Quem que se atreve, que é cristão, a negar a Bíblia na frente de outro cristão? Agora, diante de um mundano, diante de um amigo que vai ridicularizar, diante do patrão que vai tratar de uma forma diferente, aí é onde vemos se a fé da pessoa está acima ou se é colocada de lado. É isso, pessoal. Deus abençoe grandemente vocês. Espero que a qualidade aqui esteja melhorando. Tanto de conteúdo quanto de produção. Apesar que, claramente, o conteúdo tem muito mais valor do que a produção audiovisual em si. Mas é isso. Deus abençoe grandemente vocês. Um grande abraço.